Master Consciente, nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma ferramenta de acesso à consciência. Eu estava falando no último vídeo da mente, né? Então, como que a gente exercita a nossa mente? Como que a gente fica só com aquilo que é nosso? Como eu te disse, 98% de todos os pensamentos, sentimentos, emoções não são nossos, está com a gente. Um ser humano, em média, tem cerca de 60, 70, 80 mil a 100 e poucos mil, 150 mil no máximo pensamentos por dia. Imagine você tendo de 80 a 150 mil pensamentos todos os dias. Você acha que todos esses pensamentos em milésimos, frasionésimos de segundos são todos seus? A gente tem a nossa consciência individual, nós temos nossa consciência familiar e nós temos essa consciência coletiva, que é todo mundo na rua. Então, ao tempo todo, o mundo ele é mental, o mundo é energético, tudo é movido a energia. Essas energias elas se transformam em átomos, moléculas que são materializados, que viram matéria, partículas que viram matéria. Então, uma porta são partículas que viram, átomos que viram matéria. Só que se você conseguisse ter uma máquina onde você visse essas partículas na sua essência, você não ia ver a matéria, você ia ver energia, ondas, que estão o tempo todo se colapsando e criando imagens. Por isso que a gente vive na mente, vive por imagens. E quando a gente se conscientiza de que nós podemos sim doutrinar a nossa mente, a gente pode cocriar qualquer coisa na nossa vida. Então, se cerca de 100, 150 mil pensamentos que a gente tem por dia, e 98% deles não é nosso, é frequência energética que a gente vai atraindo, é igual sintonia de rádio, de canal, você vai sintonizando, é frequência. Tem uma ferramenta que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo para que você possa experimentar mais leveza na sua vida e ficar com o que realmente é seu, tá? Chama-se A Quem Pertence Isso? Para qualquer tipo de pensamento, sentimento, emoção que vier, pergunte: a quem pertence isso? A quem pertence isso? Fica em um looping perguntando a quem pertence isso. Perceba a energia no seu corpo e devolva o remetente com consciência anexada. Eu devolvo o remetente com consciência anexada. A quem pertence esse pensamento? A quem pertence esse sentimento? A quem pertence essa emoção? Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Então, se a gente tem muitos pensamentos, a gente é uma pessoa muito mental, a gente não consegue estar presente e consciente na nossa vida, porque a gente funciona muito na mente. Pessoas, às vezes, que ficam muito no celular, que trabalham tendo que pensar bastante. Então, são pessoas que vivem ali através de imagens. Então, o que realmente é nosso e o que realmente não é nosso? Então essa ferramenta ela serve para qualquer tipo de sintoma, doença. Está com uma dor de cabeça, você pode perguntar: a quem pertence essa dor de cabeça? Devolva ao remetente consciência anexada. Eu dificilmente tomo algum remédio. Desde 2019 praticamente, quando eu conheci essas ferramentas, eu aprendi com o Gary Douglas Danhier, que é com a Access Consciousness, uma ferramenta de acesso à consciência que eu aprendi com as barras de Access, onde você devolve o remetente. Quando eu me conectei com a Access, eu estava em depressão profunda. E se me falasse assim: ó, Daniel, faz isso, eu faria para sair daquela situação que eu estava. A depressão, na verdade, na visão sistêmica, nada mais é que a falta de algo ou alguém na alma, né? Tem a parte fisiológica também, a parte hormonal, tudo pode te gerar um quadro mais deprimido, depressivo. Falta de vitaminas, por isso que é importante também essa parte do corpo, da tríade, que eu vou falar nos próximos vídeos também. Porém, nesse vídeo eu vou me abster de falar e focar apenas nos pensamentos, sentimentos e emoções dessa ferramenta A Quem Pertence Isso, tá? Então, esses 150 mil pensamentos não são todos seus. Você nunca se pegou pensando assim: nossa, mas por que eu estou pensando nisso? Você sabe que é uma coisa que não tem nada a ver com você. E aí você, nossa, mas... Vou dar um exemplo. Eu trabalhava como advogado em Rio de Janeiro, eu morava em Niterói. Às vezes eu ia de barca, às vezes eu ia de carro, às vezes eu ia de ônibus. E uma das vezes eu passei pela ponte Rio-Niterói
do Niterói para o Rio, e me veio um pensamento: nossa, eu podia pular dessa ponte. Eu não estava deprimido, eu não estava doente, eu não estava nada, mas eu estava passando num ambiente, num local que é na ponte, onde muitas pessoas já pularam daquele local. Então eu sintonizei uma frequência por algum motivo. Eu estava um pouco desanimado, estava cansado, estava triste, minha frequência baixou e eu sintonizei no mesmo canal dessa frequência de pessoas porventura energeticamente já pularam. Eu acessei essa frequência. E aí me veio esse pensamento. Esse pensamento era meu? Não. Eu queria pular? Não. Porém, eu estava pensando nisso. Eu podia pular daqui. Aí tanto que eu me peguei e falei: nossa, o que é isso? Eu não conhecia essas ferramentas na época, né? Por que eu tô pensando nisso? É justamente para evidenciar que às vezes a gente dá vazão a certos tipos de pensamentos que não são nossos. A gente cria um monstro. A gente cria um monstro. E é daí que começam a surgir as doenças, os quadros obsessivos, os transtornos. Porque a gente... Sabe aquela história de uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade? Aquilo que você acredita torna-se realidade. Eu costumo dizer que o seu ponto de vista cria sua realidade. Agora, a sua realidade não cria o seu ponto de vista. Então, por exemplo, se você está deprimido, cansado, tal, é a sua realidade hoje, mas o seu ponto de vista pode mudar totalmente essa realidade. Agora, se você tem um ponto de vista, se você acredita que você é fracassado, que você é doente, que você não vai melhorar, imagine qual é a realidade que você vai criar. Mais disso. Agora, se você está vivendo isso hoje e você começa a falar para você mesmo, para você mesma: eu sou próspera, eu sou abundante, eu me amo, eu consigo tudo, eu consigo fazer tudo que eu quero, né? Eu sou capaz, eu sou próspera, tudo na minha vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, que eu vou falar também em algum dos vídeos sobre esses mantras. Você começa a criar essa realidade. Todos os dias, se você fizer isso, se você começar a contar para você, como eu te falei, seu cérebro não sabe a diferença do que é real do que é imaginado. Isso se torna uma verdade. Então pratique essas ferramentas, começa a afirmar, vá para frente do espelho todos os dias, se olhe todos os dias, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, começa a olhar para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma, que é você mesmo, e fala: eu te amo incondicionalmente, gratidão por mais um dia, gratidão por poder me ver, gratidão por poder me olhar todos os dias e construir uma história diferente. Te vejo no próximo vídeo.